Consciência do Sul. Boa tarde, bem-vindos à terceira Semana Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Este evento é promovido pela Prefeitura de Petrópolis, pela Secretaria Especial de Articulações Institucional, pelo Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, também conta com o apoio da Inovar Tecnologia Social e Smart ID. A Semana Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis evidencia o vanguardismo da cidade imperial, primeira do estado do Rio de Janeiro a contar com uma política pública através da Lei 7.532, de 17 de agosto do ano de 2017. Também é sede da primeira Câmara Pública de Prevenção e Resolução de Conflitos, pioneira no Brasil. Hoje é o dia do encerramento da nossa terceira Semana Internacional. Durante toda a semana, contamos com a participação de estudantes e grandes profissionais das mais diversas áreas de atuação. Tivemos a honra de receber palestrantes renomados de vários países. Países como Argentina, Espanha, Portugal, México e do nosso Brasil. Tivemos contato com os temas mais variados: mediação na administração pública, mediação comunitária, mediação escolar e gestão de conflitos. E hoje não será diferente. Receberemos nesta tarde as mestras Elane Canuto, Melvina Mendes, e Núria Calvo. Elas falarão sobre mediação educativa e comunitária. Mais tarde, às 17 horas, receberemos Adolfo Braga, que falará sobre mediação nas comunidades, mediação e as comunidades. E, no encerramento, às 19 horas, receberemos César Cury. É com grande alegria que passo a palavra para a nossa coordenadora, Elze Ellen, e já faço a apresentação. Elze é mestranda em mediação de conflitos, é mediadora, é facilitadora, é diretora da Inovar Tecnologia Social e é membro da Comissão de Mediação de Conflitos pela OAB. Elze, com você a palavra, e mais uma vez, boa tarde a todos e uma boa palestra para todos nós. Até já! Bem-vindas, grandes mediadoras do mundo. Estamos muito felizes por recebê-las na terceira semana de mediação de conflitos e justiça restaurativa do município de Petrópolis. A Câmara Pública, a primeira do país, chama-se Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos. E nós estamos em parceria com o FONAME, Fórum Nacional de Mediação, atuando na ação do FONAME e Petrópolis da Paz e outros 80 mediadores para atender na pandemia e alcançarmos a pacificação através da mediação de conflitos. Eu gostaria muito de, antes de anunciá-las e apresentá-las, pedir que, se por favor vocês pudessem falar mais vagarosamente, para que todos nós pudéssemos acompanhá-la. Os novos caminhos para a construção de justiça estão sendo amplamente divulgados. Uma justiça formada pela soma das vontades, através de entendimento e atendendo às necessidades reais dos cidadãos. Só um diálogo saudável, devidamente conduzido, pode produzir a justiça adequada a cada situação. Em primeiro lugar, depois eu gostaria de dividir o nosso tempo com as três mestras,
E primeiro eu vou apresentar a Melvina Mendes. Após a fala da Melvina, eu apresento a Núria. E após eu apresento a Elaine. Tudo bem? Vamos combinar assim. A Melvina Mendes é presidente da comunidade de especialistas em métodos alternativos e justiça restaurativa, CEMAJUR, diretora-geral do Centro de Resolução de Conflitos, Maxmel, S. Santa Catarina, SC, mestre em mecanismos alternativos para a resolução de conflitos, docente universitário e conferencista internacional. Boa tarde para vocês, boa noite, seja bem-vinda. Está com a palavra, Melvina. Gracias, muchas gracias, pero no sé cómo verlo de la cámara. Ahora sí, ya la cámara. Muchas gracias, primero, antes que nada, por invitarme a participar en el evento de ustedes, y más de un tema que me apasiona como es la mediación comunitaria. Bueno, pues damos inicio, voy a hablar. La mediación comunitaria es muy importante dentro de las municipalidades y provincias de cada país. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir los delitos. Desgraciadamente, nuestras autoridades y el gobierno en general no le ha dado esa prioridad. Ahorita actualmente nos estamos dando cuenta de todos los conflictos que se han suscitado en Estados Unidos a raíz del racismo, a raíz de mucho tipo de discriminaciones. Entonces también se ha hecho a un lado lo que es la mediación intercultural. Es importante que nosotros, los mediadores, impulsemos la mediación a través de lo más cerca que tenemos, que serían nuestras ciudades, informándole a la comunidad, informándole a los ciudadanos la importancia de la mediación comunitaria. Vamos a ver, ¿qué tipos de conflictos maneja la mediación comunitaria? La mediación comunitaria, por lo regular, maneja los conflictos vecinales. El vecino se estaciona en el cajón del estacionamiento mío y resulta ser que yo le pido de buena manera a que se retire y no se retira. Entonces, va la segunda vez, va la tercera vez, después detona mi estado emocional, no entiende y ¿qué es lo que hace? Surge la violencia. Y cuando ya surge la violencia, ya llega el vecino, posiblemente, bueno, en Estados Unidos es muy permisible tener armas, saca la pistola y lo amenaza, y si no es que lo amenaza, hasta le da un balazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que previene la mediación comunitaria? Pasa ese tipo de situaciones, invitamos a las personas que están en el conflicto, una persona tercera imparcial es la que los hace reaccionar en qué estamos fallando, porque digo, todos en la vida hemos tenido alguna vez en nuestra vida un conflicto o un conflicto con un vecino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vivimos el conflicto de manera directa, es muy difícil controlar nuestras emociones. Por eso la importancia del mediador, que debe de ser imparcial al conflicto y no tener lazos con ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene la sangre más fría y es más objetivo el mediador para poder ayudar a que entre las partes en sí puedan comunicarse y usen al mediador como un puente de comunicación para que puedan resolver sus conflictos y puedan comunicarse de una manera asertiva. ¿Por qué digo de una manera asertiva? De una manera asertiva porque nos queda claro que cuando nosotros estamos enojados, no medimos las consecuencias de lo que nuestra boca dice. Decimos cosas hirientes, decimos cosas que después nos podemos arrepentir y enojados el descontrol de las emociones nos hace decir muchas cosas que no estamos, pues, lo correcto de decir, ¿no? Y luego vienen las culpas, porque dije, no lo hubiera dicho, me excedí, entonces no hay nada mejor que eso. Hay conflictos que son mediables, pero también hay conflictos que no son mediables. Me preguntan, ¿cuándo un conflicto es mediable y cuándo un conflicto no es mediable? Y mucha gente cree
que por el hecho de tener el conflicto no mediable es porque alguna de las partes no quiere, ¿cómo se llama? Ya ahí se me pegó ¿cómo se llama? Una muletilla muy fea. Alguna de las partes no quiere llevar la mediación. No es eso, porque podemos hacer convencimiento. Podemos hablar, a mí me pasó hace poquito. Una de las partes me vio y dijo, no quiero a la mediadora, no quiero esto, y que no me interesa, no quiero saber nada de ella, que esto, que el otro. Entonces, cuando yo le dije, me das la oportunidad de explicarte qué es la mediación, y si no te gusta, estás en todo tu derecho y no llevamos la mediación. Entonces ya se puso, bueno, está bien, explícame. Le expliqué la mediación y al final de donde estaban todos los mediados, la que salió más contenta con la mediación fue la persona que se le explicó. ¿Pero por qué estaba renuente al principio? Porque por la falta de conocimientos. Por la falta de conocimientos de qué es una mediación. Y yo le dije al final, ¿cómo te sentiste? Me dijo, muy bien, me gustó, qué bueno que lo hablamos. La verdad, yo creo que hay mucha falta de conocimiento. El ejemplo que les acabo de poner es un conflicto comunitario como los vecinales. Otro ejemplo es el intercultural, que también entra dentro de los conflictos comunitarios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les estoy hablando desde donde yo vivo. Yo vivo en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es una ciudad muy multicultural. Y estoy pegada a los Estados Unidos, que es San Diego, que es otra ciudad muy multicultural. Para yo cruzar a los Estados Unidos, cruzo caminando y no hay ningún problema. Vemos gente no nada más de Estados Unidos y México. Gracias, me están mandando saludos, hola. Y sino también viene gente de otros países del mundo, porque quieras o no, Estados Unidos es el país que tiene más migrantes en todo el mundo. Vemos de todas las razas, colores, nacionalidades, de continentes. Y entonces, imagínense los conflictos que se pueden dar ahí, porque no todos tenemos las mismas costumbres y no tenemos las mismas formas de pensar y las mismas ideologías. Y es obvio, si nosotros en casa, estando en casa, estamos educados por un mismo padre y una misma madre y entre los hermanos tenemos conflictos, imagínense ustedes unas personas que vienen de otro país, de otra cultura, de otra ideología, claro que se van a generar los conflictos. Es ahí donde yo me doy cuenta de que el gobierno no le ha apostado lo suficiente a la mediación. No generalizo porque hay provincias y municipios que sí le han apostado mucho a la mediación. Aquí en México, por ejemplo, lo que es Nuevo León, lo que es Guanajuato, lo que es el Estado de México, le ha apostado mucho a la mediación, por mencionar algunos, pero en otros estados, en otros municipios de otros estados de la República no se le ha apostado. Lo que sí me sorprendió fue cuando estaba haciendo un estudio precisamente sobre mediación intercultural, llamé al condado de Los Ángeles, en Estados Unidos. Los Ángeles es una ciudad donde, Ángeles, California, en Estados Unidos, es una ciudad que es muy multicultural. Hay de todas las razas, de todas las religiones, de todo. Entonces, voy y lo que yo hablo con las personas que están trabajando ahí, que hablan la mayoría en español, me dicen, oye, disculpa, ¿quién se encarga de los conflictos? ¿Quién lleva mediación? Porque en Estados Unidos la mediación va súper bien, o sea, tienen muy buenos mediadores en Estados Unidos. Obvio que el gobierno tiene que tener mediadores. Me dice, no, no tenemos salas de mediación en el municipio. Entonces, ¿cómo trabajan la mediación? Porque yo conozco mediadores. Entra la asociación civil. La asociación civil hacen de manera gratuita las mediaciones en conflictos comunitarios y el gobierno subsidia a lo que es a esa asociación civil. Pero el gobierno no se mete. ¿Por qué? Porque sí, en algunos casos el gobierno de Estados Unidos obliga a que primero se lleve una mediación
en ciertos asuntos y en otros no, como por ejemplo en los casos de la mediación comunitaria, simplemente porque no genera dinero. Ahí no hay bienes que pelear, ahí simplemente hay emociones en las que se tienen que trabajar. Entonces ven a la mediación comunitaria como, no el patito feo, pero sí les podría decir como el patito que no les genera ingresos, como la mediación, la rama de la mediación donde no genera ingresos, pero no se dan cuenta de las consecuencias futuras que tiene no darle atención a lo que es la mediación comunitaria. Un ejemplo claro es de que nos previene delitos. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que se pelean vecinos y se llegan a matar? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de golpes, de malos entendidos que han llegado hasta la cárcel? Entonces, esa área se debe de explorar, no por el hecho de que no deje o sí deje dinero. Estados Unidos le dio esa responsabilidad a las asociaciones civiles. Hay asociaciones civiles que ofrecen ese servicio en donde no cobran nada, pero el gobierno subsidia a esas asociaciones civiles. ¿Qué pasa en México? Que no todos los países tienen la cultura de las asociaciones civiles. En Europa hay muchas asociaciones civiles y son muy respetadas. En cambio, en México, pues no se les apoya, no, no, no se les impulsa, no se les ayuda económicamente, y si se les ayuda económicamente, pues tiene que ser amigo de alguien para que pueda darle apoyo económico, y ahí es donde se nos ha atorado. Semajur Internacional ha apoyado a la mediación comunitaria a través de pláticas gratuitas a centros comunitarios y también a muchos funcionarios públicos que manejan lo que es el ramo comunitario, ¿no? Y también la gente que trabaja muy cerca de la comunidad, a eso me refiero, y también hemos apoyado asociaciones civiles como abogados, a asociaciones civiles como a conjuntos vecinales. Precisamente el día de antier, me invitaron a la toma de protesta de una mesa directiva de unos vecinos que se nombraba para prevención del delito, ¿verdad? Me invitaron a mí y luego, y de prevención del delito y seguridad pública. Entonces fui, entonces yo les dije que Semajur Internacional se ofrecía en darles unos talleres de capacitación de manera gratuita. Esos talleres los voy a dar yo con mi tiempo. Voy a ofrecer también el apoyo. Me está apoyando una universidad, la Universidad Vizcaya de las Américas, que firmó un convenio de colaboración con Semajur Internacional para que nos preste las aulas. Obvio, vamos a esperar el tiempo de la pandemia que termine y pues vamos a trabajar con ellos. Bueno, me está avisando que se me está acabando un poco la batería, ahorita la pongo. Entonces, esas son las cosas en las que podemos contribuir todos de manera conjunta para poder seguir trabajando en los temas de mediación comunitaria. No hacerlo a un lado, sino apoyarlo y poder nosotros seguir trabajando en el tema sin descuidarlo y presionando sobre todo a las autoridades a que sean ellas las que lo impulsen, porque las asociaciones civiles sí ocupan, ellos ocupan de nosotros y nosotros ocupamos de ellos. Y yo creo que es un trabajo conjunto que todos debemos de trabajar, apoyarnos unos a otros y desde donde estemos ubicados podemos poner nuestro granito de arena. Tengo 20 minutos exponiendo. Sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o quiere decirme cómo se implementó la mediación comunitaria en Tijuana. De una vez se las explico. Yo fui tocando puertas, los presidentes municipales me dijeron que no había posibilidades, que no había recursos para poder implementar lo que era la mediación comunitaria, y pues yo no me quedé con un no, me quedé con un búscale cómo sí. Entonces me tomé
el tiempo de ir con todos los delegados, que son los que viven directamente los conflictos comunitarios, y fueron ellos los que me apoyaron para abrir los centros de mediación comunitaria, que no se llamaron centros, se les llamaron juzgados integrales, malamente se les llamó así, resulta ser que es ahí donde se crea la mediación comunitaria en Tijuana. Entonces, buscar el cómo sí podemos hacerlo desde donde estemos ubicados, y también otra propuesta es ser multiplicadores, que las Isso, excelente. podamos multiplicar con las demás personas. Eu gostaria que você pudesse nos falar um pouco mais sobre prevenção, né? O que você entende quando você diz a gente está trabalhando a prevenção dos conflitos, né? Una de las formas que estamos haciendo la prevención del delito es a través de las asociaciones civiles de los vecinos, porque hay vecinos que sí hacen su comunidad de vecinos, y nosotros capacitamos a la mesa directiva. Capacitando a la mesa directiva no van a tener conflictos entre ellos mismos. Van a poder resolver sus conflictos y van a hablar de una manera más asertiva. Otra sería que los mismos directivos de la mesa directiva de los vecinos sean multiplicadores con sus vecinos de sus colonias, entonces, o de sus fraccionamientos, o de sus privadas, según en el caso en el país que se encuentren, y es ahí donde les estamos enseñando también la educación para poderse comunicar de una manera asertiva, no violenta, y sobre todo generar lazos de convivencia sana, que es muy importante entre los vecinos. Ese es uno de los más principales objetivos de la mediación comunitaria, prevenir el delito de esa manera. Sim, muito bem. Outra pergunta: como os casos de conflitos chegam até vocês? ¿Cómo casos de conflictos qué, perdón? Como os casos de conflitos das comunidades chegam até vocês? Al último no entendí. ¿Cómo casos de conflictos de las comunidades? Não, como as questões, os casos, né, de conflitos das comunidades chegam até o núcleo para ser resolvido. Acho que assim você fica melhor. Ok, bueno, los típicos de conflictos comunitarios es también cuando hay, me estás diciendo qué tipos de conflictos comunitarios son los que suceden continuamente, ¿a eso se refiere? Quem fez a pergunta é sobre isso, pode formular, por favor, a pergunta melhor, Maria Sueli? Você pode... ¿No habrá una persona que nos pueda traducir en español un poquito? Eu estou pedindo para que ela elabore melhor a pergunta para você. Aí, olha só, está aí a pergunta. Llegan hasta la oficina, llegan a la oficina de mediación. ¿Qué conflictos comunitarios llegan? Por lo regular, también hay que ver algo muy importante de los conflictos comunitarios. La gente cuando ya está muy enojada con el gobierno, por eso es bien importante que el gobierno tome cartas sobre el asunto, se manifiesten y hay manifestaciones, nos estrofían el tráfico, dan mala imagen a la sociedad. Imagínense, llega un turista y ven a toda la gente con las campartas de que estamos en contra del gobierno y todo eso. Tiene que haber una persona especialista en cómo tratar los temas comunitarios que debe de trabajar dentro de gobierno y debe de solucionarlos ahí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a la gente la dejan gritando y hay que se cansen. ¿Y qué es lo que pasa? Después la gente se enviolenta y entra a las oficinas de gobierno de otra manera no muy asertiva, agresiva, y es cuando hacen desmanes. Lo hemos estado viendo en todos los países. Lo estamos viendo en Ecuador, los estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo también, incluso hay noticias en Brasil sobre eso, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en México. Eso es lo que hace que no haya mediaciones comunitarias dentro del gobierno, o desgraciadamente sí lo hay, pero no son gente que tienen el perfil de mediadores. Es muy importante que cuenten con un perfil de mediadores, no porque es el amigo de, lo pongan ahí, y que no tengan el perfil adecuado para poder resolver el conflicto. No se escucha, tiene el micrófono. Muito obrigada.
Realmente você foi assim fantástica e se assemelha muito ao trabalho que nós estamos implantando aqui em Petrópolis, no Brasil. Me alegra. Justamente com esse entendimento que você nos trouxe. Melvina, foi muito bom. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta para você aqui. Alguém mais gostaria de fazer outra pergunta para ela? Nós temos mais uns minutinhos, né? E quando você cria oficinas e cursos para trabalhar na difusão da migração, do esclarecimento. Como é que você leva para as comunidades, o entendimiento sobre mediación? Yo creo que la difusión es un trabajo conjunto entre gobierno y... Caiu. Ela caiu, mas daqui a pouco ela vai voltar para responder a minha pergunta, responder a pergunta da Fátima Almeida. Excelente o trabalho de Melvina, né, no México, envolvendo toda a grande comunidade, né, que fala a língua espanhola, né, que fala o castelhano, etc. Nossa, fantástico. Eu gostaria de já ir adiantando e apresentando a Núria Calvo Boisas. Núria, boa tarde. Procuradora Judicial de Valladolid. Olha, ela voltou. Vamos então encerrar. Melvina. Alô, Melvina? Sí, aquí estoy ya. Nada más para todas, gracias. Me metí por... Você tem 2 minutinhos para se despedir da gente. Nós adoramos sua fala. Seu trabalho é muito paralelo com o nosso. Achei excelente. Depois nós vamos realmente convidá-la para uma live maior, onde você possa nos explicar mais a fundo sobre o seu trabalho lindo que você está fazendo aí. Com a palavra para você se despedir da gente. Sí, muchas gracias por el tiempo que me dieron. Desgraciadamente se me acabó la pila en la computadora, pero me conecté rápidamente en el celular. Nada más les quiero dar las gracias y decirles que van a quedar en manos de 2 extraordinarias mujeres, como es Núria Calvo y Elani Canuto, que son expertas en la materia, saben muchísimo sobre eso y me honro decir que son parte de Semajur Internacional. Y estoy a su disposición. Cualquier cosa que lleguen a necesitar de mí, están 100% correspondidas en recibir lo que lleguen a necesitar de mí. Muitíssimo obrigada. E está estreito aqui os nossos laços entre México e Brasil. Muito obrigado, Melvina. Beijo. Gracias. Abraço. Abraço. Então, eu vou seguir apresentando a Núria Calvo Boisas, Procuradora Judicial de Valladolid, mediadora e facilitadora de práticas restaurativas civil e comercial, diretora do Semajur Kids, interessante, árbitra, coach pessoal e educacional, intervenções privadas e com adolescentes, coordenadora de práticas parentais. Bem-vinda, Núria. Seja muito bem recebida pelas nossas vibrações de carinho e de muita felicidade porque você está aqui conosco. Obrigada. Obrigada yo. Muy contenta. Muchas gracias, Elsie, muchas gracias, Fátima, muchas gracias, Elane, por haber contado con mi experiencia, con la experiencia de Procumedia, la empresa a la que represento y con la que hemos realizado este círculo de emociones que os vamos a contar hoy. No sé si podéis poner el PowerPoint, si no, no importa, vamos. Yo era porque la gente pudiera ver un poco lo que
lo que es el círculo de las emociones. No importa si no, yo os voy contando. Hemos realizado un juego, es una herramienta Serious Game, que lo que hace es ayudar a la comunidad a mejorar la convivencia. ¿Por qué un juego y por qué queremos jugar con la comunidad? Porque cuando jugamos nos volvemos niños, nos olvidamos de los problemas y les vivimos de otra manera, les vivimos desde la inocencia de los niños. Entonces, mientras jugamos, podemos ir trabajando los conflictos porque estamos desinhibidos y estamos en una postura de poder crear, de poder ser proactivos, y además esta herramienta la utilizamos desde la prevención y desde la provención. Es decir, con esta herramienta prevenimos los conflictos porque les gestionamos, ayudamos a gestionarles antes de que aparezcan. De esta forma vamos a ir mejorando la convivencia y vamos a ir mejorando los espacios donde vamos a aplicar la herramienta. Además, esta herramienta trabajamos la prevención, es decir, dotamos a las personas de recursos, de habilidades con las que enfrentar los conflictos. Entonces, vamos a ir viendo el juego. No sé si yo puedo compartir la pantalla. Creo que sí. Voy a intentar compartir mi... A ver. Bueno, da igual, no sé hacerlo porque como está en inglés no sé acceder a la pantalla, pero bueno, da igual. Este juego arranca de nuestro método de las 3 Cs: confianza, conexión, comunicación. La confianza, nosotros trabajamos las personas para poder gestionar el conflicto, para poder no tener conflictos desde la prevención, tenemos que trabajar la confianza, es decir, tenemos que trabajar la autoestima y el autocontrol a través de trabajar de dentro hacia afuera. Nuestro trabajo, nuestro juego se enfoca en la persona para los demás. Es decir, si yo estoy bien, puedo ayudar a los demás. Si yo estoy mal, no puedo ayudar a los demás. Esa es la base del juego. Y vamos a trabajar a través de esa confianza, a través de la autoestima y el autocontrol, a través de la conexión, desarrollando la empatía y desarrollando la presencia, que el tiempo que estemos con una persona sea un tiempo de calidad, y a través de la comunicación no violenta y desarrollo de la asertividad y de la empatía. Esos son los 3 pilares con los que desarrollamos nuestro juego. Nuestro juego es una lona de 2x2 que ponemos en el suelo. Nosotros jugamos en el suelo. Las personas que tienen el conflicto van a estar una enfrente de la otra y van a ir avanzando por las casillas. Es como si fuera un tipo parchís, pero en el suelo, y en el que avanzamos en la casilla número 1 y en la casilla número 2, en la casilla 3 y en la casilla 4. Y vamos a ir gestionando a través de los pasos de las prácticas restaurativas y de los pasos de la comunicación no violenta los conflictos. ¿En qué ámbito de aplicación, a qué aplicamos esta herramienta que hemos creado? Pues lo aplicamos a todas las organizaciones. Lo aplicamos en empresas para mejorar el clima laboral y sobre todo trabajamos en todos los ámbitos donde la infancia y la adolescencia, niños, niñas y adolescentes desarrollan su socialización. Olá. Núria, olá. Eu estou interrompendo porque nós queremos te orientar para você colocar seus slides. Sim. Ok? O Alexandre, o nosso ajudante técnico maravilhoso, nosso sócio, vai ajudá-la. Por favor, vale, Alexandre. Perfecto, fenomenal. Espero entonces, ¿no?, a que me lo pongáis. Vale. Pico en compartir. Hola, Núria. Hola. Speak English? A little bit.
Okay, so please click on share screen. Okay. On the bottom of the page. And now, share screen, yes? Yes, please. Yes, okay. And then you click on the screen, and then the blue button share will appear. It might be in Portuguese, but you see the only blue button. Blue button, only blue button. So, have you clicked on the share screen? Yeah. Have you please clicked on share screen? Did you? Empiezo. I start again. Okay. Share screen. Then I see screen sharing initiates with 2 monitors. Screen sharing works best on a good computer. Some screen let you share audio, o le doy a blue share screen. Click on your screen and click on the blue button called share. ¿Así? Okay, let me double check, please. Not yet. Not yet. No. No. There? Now? No. No. Well, do you prefer us to share our screen? And then you must tell us when to pass to the next slide. Do you prefer? Do you think it will be easier? Perhaps. we can try it. It's I don't know. I see this of share screen, but I don't know how to share my power. You have to click. Have you seen the small screen? Yes. Okay, so please click on it. Have but you selected? I don't see my here. I don't see my power. Yeah, you will share your screen. So everything. No. I think you got it now. Here. Yes, it's working. Here. Okay. It's working. All right. So please, I will call LCLA again, and then feel free to share your PowerPoint. Okay. Thank you very much. Thank you. Hello. Digo hola. 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 Núria. Excelente. Hola. Hola. ¿Me veis ya? ¿Me veis? O sea, ¿veis el PowerPoint ahora? ¿El sí? Hola. Hola. Núria. Sí, hola. Perfeito. Pode continuar. Ok, empiezo ya. Empiezo. Sigo. Perfeito. Sí. ¿Vosotros me oís? Sí. Ok, vale, pues empiezo. Os estaba contando cómo el círculo de las emociones es una herramienta que hemos creado mi socia Gloria Calderón y yo para gestionar los conflictos pues de toda la comunidad, ¿no? Estaba diciendo que es un juego, es una herramienta Serious Game, lo llamamos Serious Game porque pertenece a los juegos serios, es decir, a juegos que no solamente sirven para pasar un buen rato, sino que sirven para gestionar algo, sirven para ayudar a una finalidad.
a través del juego lo que conseguimos es desinhibirnos, poder trabajar sin pensar que estamos trabajando de verdad. Parece que realmente solamente estamos jugando, pero a través de ese juego podemos ser creativos, tener proactividad y de esta manera gestionar los conflictos. Trabajamos desde la prevención y desde la provención. Es decir, queremos evitar los conflictos, entonces damos herramientas a las personas con la prevención para que puedan tener recursos y las habilidades suficientes para gestionar los conflictos y para evitarlos. Entonces, lo que hacemos es dotar de habilidades a las personas para que tengan esos recursos. Por eso lo llamamos herramienta Serious Game. Es un juego, pero es un juego serio, es un juego para mejorar la vida de la comunidad. Hemos partido de nuestro método de las 3 Cs. Nosotros, para gestionar los conflictos y para mejorar la convivencia, utilizamos la confianza, la conexión y la comunicación. Confianza a través de la autoestima y el autocontrol. Trabajamos de dentro hacia afuera. Si yo estoy bien, todo lo que me rodea está bien. Esa es la base de nuestra confianza. Si yo desarrollo confianza hacia las otras personas van a estar de acuerdo en confiarme sus problemas. Luego, la otra C es la conexión. Tenemos que, a través de nuestra presencia y a través de la empatía, conectarnos con los demás, conectarnos de tal manera que esas personas puedan ponerse en nuestro lugar y puedan tener una confianza y una conexión suficientes para contarnos sus conflictos, para poder ayudarles a gestionarles. Y la otra C que maneja este juego es la comunicación. Desarrollamos la asertividad, desarrollamos la comunicación no violenta y los diálogos apreciativos. A través de estos 3 ejes de comunicación, lo que hacemos es mejorar la convivencia. Confianza, conexión y comunicación, por tanto, están presentes siempre en nuestra herramienta, en nuestro círculo de las emociones. ¿Dónde aplicamos esta herramienta, este juego serio para mejorar la convivencia en toda la comunidad? Pues en las organizaciones. Las organizaciones en general, ya sean empresas para mejorar el clima laboral, porque trabajamos desde la prevención y desde la provención, es decir, prevenir el conflicto antes de que estalle y dar habilidades y dar herramientas a las personas para que puedan gestionar los conflictos antes de que estallen. Y además de las empresas, trabajamos en donde niños, niñas y adolescentes, es decir, infancia y adolescencia, realizan su socialización. Y aplicamos este juego en las escuelas, en los clubes deportivos, para todos los conflictos que se desarrollan cuando hacemos deporte, en la comunidad y en las familias. Por tanto, el juego es de aplicación a toda la comunidad. Y esta es nuestra propuesta, el círculo de las emociones. Es una lona de 2x2, como estáis viendo en el PowerPoint. Es como si fuera, antes os decía, como si fuera un parchís, pero se juega en el suelo. Estamos de pie alrededor de esa lona de 2x2. En esa lona, alrededor de la lona, se van a situar las personas que tienen el conflicto y a través del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y tercer tiempo, vamos a gestionar el conflicto. La mejor manera de verlo es que os lo vaya explicando. En el número 1, en el paso 1, es el qué pasó. El paso número 2 es cómo te sentiste. El paso 3 es qué puedes hacer para reparar ese daño que has hecho. El paso 4 es el abrazo y el paso 5 es el tercer tiempo.
Como veis, esta herramienta tiene como base las prácticas restaurativas y la comunicación no violenta. Es un mix de prácticas restaurativas y comunicación no violenta al servicio de la comunidad para la gestión de los conflictos. En el paso 1, cada uno explica cómo ve lo que ha pasado. Es decir, primero una de las personas que cogerá la voz. Este es nuestro pollo, viene en el kit. El kit está compuesto de la lona, del el pollo para tener la voz. El que tiene la voz habla y los demás escuchan. Las gafas de la empatía, de las que luego vamos a ver. Las cartas de las emociones y de las necesidades, todo esto viene junto para poder ir trabajando con ello. En el paso 1, vamos a explicar lo que nos ha pasado, el conflicto que hemos tenido. Entonces, cada una de las personas que están en conflicto van a contar cómo han vivido ellos el conflicto que han tenido. La persona facilitadora, porque este juego, esta herramienta necesita un facilitador entrenado que haya hecho la formación para poder realizar la facilitación. El facilitador va a ir recogiendo lo que dicen uno y otro, resumen cada uno de las vivencias de lo que explica cada una de las personas. En este momento sí incorporamos las gafas de mirar como el otro, que me las voy a poner para que podáis ver que estas gafas, que son las gafas de ver como el otro, las gafas de la empatía, lo que hacen es que podamos hablar el conflicto como el otro lo ve. Cuando yo hablo así, estoy contando el conflicto desde mi punto de vista. Cuando levanto este otro pollito, tengo que hablar como la persona que tiene el problema conmigo, y esa persona habla, yo hablo como si yo fuera la otra persona. De esta manera, yo oigo el conflicto hablado por mí como lo ve la otra persona. Somos capaces así de ponernos en el lugar del otro. Somos capaces así de desarrollar la conexión, la C de la conexión, la C de desarrollar la empatía. Eso es el paso número 1. En el paso número 2, y avanza las dos personas, vamos a contar cómo nos sentimos. Para eso lo que hacemos, nos ayudamos de las cartas que hemos desarrollado también, que son las emociones y que son los sentimientos. Así, si no encontramos en nosotros las palabras para poder explicar cómo nos sentimos ante eso que nos ha pasado, pues utilizamos esas cartas que representan las emociones y los sentimientos que van aparejados a esas emociones. Utilizamos además las matrioscas porque vamos abriendo la matriosca hasta que encontramos la matriosca pequeñita, la que ya no se saca más, que esa es nuestro corazón. Tenemos que ir pelándonos, sacando de nosotros las cosas que nos duelen hasta que enseñemos nuestro corazón, que la otra persona vea lo que realmente sentimos, lo que somos. En este paso número 2, el facilitador lo que hace es va a ir reformulando y resumiendo todo lo que los participantes van a decir. Y en este paso, los participantes pueden dejar que intervengan los espectadores. Muchas veces los conflictos no solamente intervienen A y B, sino, por ejemplo, en las comunidades, en las escuelas, en los colegios,
todos los alumnos están viendo los problemas y no hacen nada, son espectadores pasivos. Esos espectadores pasivos nosotras les traemos al juego, les hacemos sentarse, ponerse alrededor de la lona también para ver cómo ellos van gestionando su conflicto. Y en este momento, ¿cómo te sentiste? Podemos dejarles que intervengan porque un conflicto, por ejemplo, en clase en el que dos personas se pelean, afecta también al resto de la clase. Entonces queremos y nos interesa saber cómo se sienten el resto de las personas que de forma indirecta tienen participación en ese conflicto. Y nos interesa saber cómo se sienten. Entonces, en ese momento se les da la voz para que ellos puedan hablar. Pueden hablar siempre en positivo, construyendo y nunca para recriminar cosas. Ellos tienen que decir cómo se sienten, pero construyendo en positivo siempre. Luego avanzamos ya al paso 3. ¿Qué puedes hacer para reparar lo que ha pasado? Entonces, aquí cada uno de los participantes va a ir diciendo propuestas para encontrar una solución que encaje a todos y que a todos pueda beneficiar. También aquí los espectadores pueden participar siempre y cuando las partes no encuentren propuestas, se queden un poco encajados y entonces los espectadores pueden ayudarles a encontrar ese acuerdo. En el paso número 4, los participantes han encontrado un acuerdo. Ya han gestionado, se han dado cuenta de lo que el conflicto ha supuesto para ellos, el daño que han causado el uno al otro y a los demás, y han encontrado una solución que les parece la más ideal. Entonces, lo que hacemos en el paso número 4, donde está ahí la matrioshka feliz, es que las dos personas o las personas que estén gestionando el conflicto cuentan el acuerdo para todas las personas, les cuentan el acuerdo al que han llegado, se dan un abrazo y pues van a ver de qué manera queda de manifiesto cómo lo van a gestionar a partir de este momento cuando ocurra un hecho similar. Entonces, ellos van a estar abrazados un minuto o el tiempo que necesiten para encontrarse bien y el resto de los compañeros van a formar un pasillo a través del cual van a salir. Van a salir porque este es el paso, la salida pasillo y tercer tiempo es quizá uno de los momentos más importantes también de la herramienta, porque parece que solamente gestionamos los conflictos durante los 4 primeros pasos, pero este quinto paso es súper importante porque es el momento pasillo. Mis hijos jugaban al rugby y a mí siempre me gustaba que un equipo aplaude al otro cuando terminan el partido y salen los dos equipos por un pasillo. Nos pareció que incluir ese pasillo, esos aplausos y el tercer tiempo, compartir comida, compartir bebida después de haber sido capaces de gestionar un conflicto, después de haber sido capaces de construir paz, después de haber sido capaces de solucionar un problema que estaba poniendo en peligro una organización, que estaba poniendo en peligro una empresa, que ponía en peligro una familia, un colegio, una clase, un club deportivo. Después de eso nos parecía súper importante que pudieran compartir comida y bebida como una forma de
aglutinar, de hacer grupo, de cohesionar. Entonces, nuestra propuesta acaba en este tercer tiempo en el que, de una forma distendida, el grupo pues trabaja y refuerza ese encaje, esa no amistad, sino esa mejor relación, esa mejora de la convivencia que hemos conseguido a través de esa prevención y de esa provención que nuestra herramienta otorga. ¿Qué conclusiones tiene? Bueno, hemos probado la herramienta funciona. La hemos probado en colegios, la hemos probado en clubes deportivos, la hemos probado en empresas y todo el mundo juega, todo el mundo disfruta hablando porque se olvidan del conflicto y pueden de una forma distendida explicar lo que sienten. Entonces, la conclusión es que mejora la convivencia, mejora la comunicación, mejora, en definitiva, los resultados de la organización porque fortalece el equipo, repara el daño y hace que el grupo se cohesione, es decir, se genera pertenencia, se genera comunidad. Entonces, esta es nuestra herramienta. Lo que termino diciendo, amplía tu mirada, pasa de mirar en abanico a mirar en paipai, es decir, miremos los conflictos en 360 grados, giremos los conflictos. Los conflictos no podemos mirar como los caballos cuando les ponemos esto, que solo miramos recto. Tenemos que ampliar nuestra mirada como un abanico, pero tenemos que ampliar nuestra mirada como un paipai en 360 grados. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Ajá. Espectacular. Y vuelvo a estar con vosotros. Muchísimas gracias. Creo que a través del círculo de las emociones se puede hacer un gran trabajo en la comunidad porque es una forma muy buena de gestionar conflictos, sobre todo desde la prevención y desde la provención. Gracias. Perfeito, Núria, perfeito. Haveria possibilidade de você fazer curso com a nossa equipe das emoções, dos círculos das emoções? Sí. Mi socia Gloria y yo estaremos encantadas de explicaros y hacer una facilitación para que podáis trabajar con el juego y que podáis utilizar esta herramienta, que es una grandísima herramienta para poder gestionar los conflictos y mejorar la convivencia, construir paz y mejorar la vida en el mundo. Y prevenir. Desde la prevención, exactamente. Obrigado, pacificadora. Que Deus te abençoe e que nós vamos entrar realmente em contato com você. Muitíssimo obrigado. Excelente a sua fala. Beijo. Muchas gracias. Obrigada. Obrigada. Eu continuo aqui muito satisfeita. Espero que a língua não tenha sido para nós aqui brasileiros uma dificuldade, porque está tão bem explicado. Ela trouxe, inclusive, os slides que também está facilitando o nosso entendimento. E para quem já é facilitador em JR, foi assim um presente. Muito obrigado, Núria. E nós vamos receber agora a Elane Canuto, instrutora da Justiça Consensual Brasileira, capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça para formar mediadores, conciliadores, negociadores, prepostos e advogados, representantes de empresas com técnicas de mediação, conciliação e negociação. Colaboradora técnica do desenvolvimento das atividades da Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos, ENAPRES, é um prazer conhecê-la.
do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito prazer, seja bem-vinda, sinta-se muito abraçada por todas nós. Boa tarde, você está no Brasil, né, Elane? Boa tarde, exatamente. Estou aqui, né, no meu Rio Grande do Norte e quero agradecer desde já o convite de vocês. Quero dizer que estou encantada com essa semana que vocês têm promovido e têm trazido temas tão instigantes para nós e tão esclarecedores. E eu digo que a palestra de Núria e de Melvina foram uns presentes para a gente que entende o valor, né, da prevenção dos conflitos, né, de trabalharmos desde antes que eles cheguem ao Poder Judiciário. Então, eu também quero agradecer aos meus queridos que estão aí assistindo, vocês viram aí algumas manifestações, né, Eliclênia, Lídia, então quero agradecer a vocês que têm participado aí, assistido conosco, sempre atendido o convite quando a gente manda pelo WhatsApp para vocês estão sempre aqui, é uma gratidão e uma honra para mim ter a companhia de vocês. Então, eu vou falar hoje, né, como é que a comunicação não violenta e a justiça restaurativa podem ser ferramentas de transformação social, né, Pelza? Porque o que a gente deseja não é receber pessoas no Poder Judiciário para resolver coisas, e olha que a gente tem avançado muito, né, o que é que a justiça restaurativa faz e como é que ela começou, e o que é que a gente pode ainda fazer daqui para frente com essas ferramentas, sob pena de sermos questionados em relação à utilidade do nosso trabalho, né, os pacificadores, como nós nos apresentamos. Então, a gente tem uma realidade hoje que está sendo mudada, a gente ainda precisa avançar muito. Vocês viram aí exemplos que eles já estão trabalhando, meninos de 3, 4 anos na Espanha, no México, estão trabalhando com mediação comunitária e são ferramentas preventivas de solução de conflitos. No Brasil, a gente tem desde 2015 a Lei de Mediação, desde 2010 a Resolução 125, que promoveu essa revolução, né, nos métodos de solução de conflitos no Poder Judiciário. Então, a gente pega pessoas em conflitos e leva essas pessoas a um espaço dialogal, onde as pessoas se sentam em espaço circular e são convidadas a falar de suas demandas. E essa ideia, né, tanto da justiça restaurativa como da mediação, a justiça restaurativa propriamente, ela nasceu no leste do Canadá há cerca de 30 anos. E ela começou a partir do olhar de um juiz que disse, olha, o lugar onde eu estou trabalhando é um lugar que deveria promover justiça social. Agora, eu ainda não estou satisfeito com o que a gente está oferecendo. E foi a partir de um caso em que 2 jovens saíram causando dano patrimonial a 22 propriedades. E aí eles julgaram esses jovens conforme a lei canadense e o juiz não se disse não satisfeito. Ele disse, espera aí, não basta punirmos essas pessoas, mas o que a gente deve fazer é olhar que alguém foi danificado, alguém sofreu um dano nessa situação e essa pessoa sequer é ouvida. Então, não basta punir as pessoas, mas a gente deve ter um outro olhar, um olhar em que essas pessoas que causaram dano, elas vão ser convidadas a ouvir as pessoas que sofreram o dano, as vítimas, mas também a ouvir delas como é que elas gostariam de ser reparadas. Eu tenho aqui na lei uma receita pronta que diz que para cada situação eu tenho uma pena, mas a pessoa que sofre o dano, a gente diz que é o dono do conflito, ele normalmente não participa no processo. No nosso processo penal, ainda isso é realidade na justiça adulta. Na justiça para crianças e adolescentes, especificamente na área que se assemelha à área de crime, né, dos adultos, a lei já nos possibilita, a gente só não tem aplicado isso na prática. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a experiência do México. 75% das demandas infanto-juvenis no México são resolvidas fora no Poder Judiciário. Esse é um avanço, é o que a gente deseja alcançar. Esse juiz canadense olhou para essa situação e chamou as pessoas que sofreram dano para dizerem como é
que gostariam de ser reparadas. E esse juiz, né, foi um juiz que teve um olhar diferenciado para essa questão, ele foi buscar ajuda com os povos indígenas, os povos originários, né? Então, inclusive, reparando os povos originários, não chamaremos de indígenas. Então, eles sentaram com os Maori e disseram, não estou sabendo dar o tratamento que eu gostaria de dar a essa situação e gostaria da ajuda de vocês. E aí foi que ele disse, na nossa comunidade, quando alguém causa um dano e quando alguém sofre esse dano, todos são convidados a sentar em círculo para conversarmos sobre isso. Quem sofreu o dano vai dizer como é que gostaria de ser reparado. Porque o que é que acontece? Né? Na nossa lei, a gente tem uma receita pronta e quem dá essa receita é o Estado. E a gente esquece que quem sofre o dano e quem pratica, essas pessoas são os protagonistas do conflito. Existe um artigo, que esse artigo foi fantástico, foi fruto de uma palestra proferida por Niels Christie, que é um professor inglês, e ele dizia, o título do artigo é O Conflito como Propriedade. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que para cada situação, o Código Penal, para cada crime, para aquilo que é definido em lei como crime, o Código Penal traz uma receita. A pena será tantos anos de cadeia ou outra coisa, se for uma situação que pode ser substituída por uma pena alternativa. Agora, talvez não seja isso que a pessoa que sofreu o dano queira como reparação. Então, vamos ouvi-la, vamos devolver às pessoas, aos reais proprietários dos conflitos, a situação que diz respeito a elas. E ele disse, isso não é propriamente um problema de justiça, esse é um problema de comunicação. Né, e essa é a razão, a partir desse entendimento, porque a comunicação e a compreensão do valor que a comunicação, que as palavras trazem, é tão importante para mim. E Niels Christie dizia, o nosso problema não é de criminologia, o nosso problema não é de justiça, o nosso problema é que algumas situações a gente define como crime e a lei só nos dá uma possibilidade de encarcerar pessoas. E aí a gente não pode ignorar, e vocês aí do Rio podem me dizer muito bem sobre isso, como a gente no Rio Grande do Norte também, que quanto mais pessoas presas, não implica em mais sensação de segurança para as pessoas que vivem na sociedade. Então, o Brasil é o país de terceiro mundo que mais prende pessoas no mundo. Nos Estados Unidos é o país de primeiro mundo que mais prende pessoas no mundo. Então, o que é que acontece, né, a partir dessa visão e que, por mais que a gente prenda pessoas, a sensação de segurança não aumenta. E aí a gente não quer só prender pessoas, a gente não quer só colocar as pessoas numa roda para conversar e a gente não quer só ouvir a vítima, a gente quer saber muito mais, se a gente quer realmente ser reconhecido como pessoas que fazem a diferença na sociedade, a gente deve se questionar como é que a gente evita que as pessoas cheguem em situações, né, de serem julgadas ou de serem colocadas num círculo restaurativo para falar sobre fatos, né, e atos e danos e vítima e reparação e restauração. Como é que a gente impede, por exemplo, e aí a palestra de Núria foi incrível, né, como é que a gente impede que as pessoas, que os nossos jovens se envolvam em situações que a lei define como crime? Eu vou contar uma historinha, e eu gosto muito das histórias porque elas são didáticas, que é uma história que Marshall Rosenberg contava, né? Quem é Marshall Rosenberg? Eu sei que eu estou aqui no primeiro contato com vocês hoje, agora durante a semana eu ouvi palestras maravilhosas sobre comunicação não violenta aqui no canal, né? E até aproveito para convidar vocês a olharem esse canal e consultarem essas palestras que a gente teve essa semana. Então, Marshall Rosenberg é um autor da comunicação não violenta e ele contava a história de que havia um homem na beira de um rio e esse homem estava descansando à beira do rio e viu um bebê caindo no rio.
E aí ele foi rapidamente, né, pegou esse bebê, entrou no rio e pegou o bebê. Quando ele tirou o bebê do rio, ele viu 2 bebês caírem no rio. E aí ele rapidamente se aperreou, né, essa é uma palavra nossa aqui do Rio Grande do Norte, né, se aperreou, entrou no rio e tirou os 2 bebês. Quando ele tirou os 2 bebês, ele viu que haviam 4 bebês na água. E aí ele pediu ajuda de mais alguém e tiraram os 4 bebês. Quando eles tiraram os 4 bebês, havia 8 bebês na água. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles começaram a olhar um para o outro e disseram: se a gente só tirar os bebês da água e não olhar para quem está jogando esse bebê na água, a gente não vai conseguir salvar os bebês. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que tem a ver com justiça restaurativa, comunicação não violenta e transformação social? É que enquanto nós estivermos só na ponta, só corrigindo coisas que poderiam ser evitadas, a gente vai continuar fazendo uma forma de justiça que repara e não restaura ou previne. A ideia é olhar para a estrutura de justiça ou a estrutura social que joga esses bebês na água. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que existe um currículo oculto, uma estrutura social e que a gente já se acostumou com ela muito bem e que a gente continua não olhando para que poder, né? Que estrutura é essa que joga tantos bebês na água, ou que permite que tantas jovens, tantas crianças e tantos adolescentes se envolvam em situações análogas a crime. E aí eu vou dizer, né, que o propósito principal da comunicação não violenta não é falar fofinho, né? Pelo contrário, jamais é falar fofinho. Quem entende e quem pratica a comunicação não violenta são as pessoas que têm consciência verbal e consciência daquilo, do significado que as palavras carregam. Então, quando a gente nasce, a gente recebe rótulos, né? E Marshall Rosenberg era um americano branco, né, com um nome parecido com o nome de judeu, e ele era questionado por isso, né? Quando ele chegava na escola, na adolescência, ele era perguntado: você é judeu? Porque judeus, negros, brancos, são pessoas que, em razão desses nomes, que não são simplesmente nomes que definem pessoas, mas que são carregados de significado social. Esses nomes separam pessoas. E aí Marshall foi morar na adolescência em Detroit, e ele, na semana que ele foi morar em Detroit, ele se mudou, ele disse que eclodiu um conflito racial na cidade onde ele morava, e eles passaram 3 semanas sem poder sair de casa. E ele disse que olhava pela janela e via policiais brancos e homens negros. E ele começou a observar e se fazer perguntas. O que é que faz um homem matar outro somente em razão da cor da sua pele? E ele disse que, por outro lado, quando ele olhava para dentro de casa, ele via o tio dele, que cuidava compassivamente da avó, que não andava mais. Ele disse: meu tio fazia aquela tarefa, que para mim era uma tarefa árdua, com um sorriso no rosto todos os dias. E ele disse que se fez 2 perguntas. O que é que faz as pessoas reagirem e agirem gratuitamente de forma violenta? E o que é que faz as pessoas serem gratuitamente compassivas ainda que seja em situação de extrema dificuldade, como é cuidar de uma pessoa que não fala, não entende, não anda mais. E ele disse que achou que a psicologia o ajudaria a responder essas 2 perguntas e tornou-se pós-doutor em psicologia. E ele começou a observar, ele foi um estudante de Paulo Freire, né, e ele começou a observar que a forma como a gente era educado desde a infância
era que definia os nossos lugares sociais. Até hoje, isso já faz 30 anos, Marshall passou 30 anos, né, na ativa como mediador e como promotor de transformações sociais nos lugares por onde ele passava, e ainda, né, após a sua morte, deixou esse legado, essa ferramenta incrível para a gente trabalhar, que a gente pode ensinar desde as crianças de 3 anos até os adultos, e isso promove transformação na convivência interpessoal, mas também na forma como a gente convive em comunidade, na nossa consciência do nosso lugar, do lugar que a gente ocupa no mundo. Então, o que foi que Marshall disse? Ele disse: eu observava que todas as vezes que a gente rotulava pessoas ou comunidades, isso não dizia respeito só a um conjunto de características, mas que isso colocava um muro entre as pessoas. Então, negros e brancos nos Estados Unidos, que era a realidade dele, até hoje vivem uma política de segregação social. Então, existiam leis, por exemplo, eram leis consideradas constitucionais que autorizavam pessoas brancas a mandar negros se levantarem se não houvesse mais lugar no ônibus, por exemplo. E aí, somente em razão da cor da pele. E aí teve outros casos decorrente disso. Esse caso, né, essa lei, que foi considerada uma lei constitucional, foi a que deu início aos conflitos sociais quando da época de Martin Luther King. Então, Rosa Parks, né, vocês têm não sei se vocês lembram quando Obama assumiu o governo americano, que ele tirou uma foto no ônibus, né? Esse ônibus foi o ônibus em que Rosa Parks, que era uma mulher negra que estava sentada, e chegou um branco e disse que queria sentar no lugar dela. E ela disse: eu não vou me levantar. Ele disse: então, eu vou chamar a polícia. Chamou a polícia e Rosa Parks foi presa, porque era lei. Então, veja, Marshall olhava para essa realidade social e dizia: o que é que faz as pessoas agirem assim? É o rótulo que as pessoas recebem. Brancos, negros, mulheres, homossexuais, deficientes, empregados, patrões, políticos, sociedade. Todos esses nomes, eles não são nomes por acaso, eles são carregados de significado social. Então, por exemplo, na nossa cultura, né, patriarcal, que a gente conhece, e colonizada, ser mulher não diz respeito só ao sexo biológico, mas diz respeito a um significado e a um lugar social. Culturalmente, até bem pouco tempo, as mulheres não podiam votar por serem mulheres. As mulheres não podiam trabalhar, ou se trabalhassem, os trabalhos eram não remunerados. E até hoje, em algumas empresas, a gente tem alguma diferença de salário somente pelo fato de sermos mulheres. Então, os nomes, eles nos carregam de significado social que cria injustiça social. A comunicação não violenta, como ferramenta de promoção de transformação social, ela nos dá a consciência dessas coisas, que são currículos ocultos. É o que a gente chama na justiça restaurativa. Existe uma forma que a gente foi educado e que não está escrito em lugar nenhum e que a gente convive naturalmente com isso. Eu vou contar um exemplo da minha vida real, né? Eu estava, muito bem, sejamos pontes. Eu estava no estádio aqui do Rio Grande do Norte, no Arena das Dunas, em um jogo de América e ABC, no plantão do juizado do torcedor, juizado especial do torcedor. E aí o esquema de segurança é muito forte, né, em razão da rivalidade das torcidas. Vejam só, mais uma vez, o significado dos nomes. Ser abecedista ou ser americano, mesmo que as pessoas não se conheçam antes, significa a cultura do ódio entre esses dois grupos. E aí, nesse dia, nesse jogo, foi pego um menino, um adolescente de 15 anos, muito magrinho, colocou 2 bermudas e embaixo da última bermuda ele tinha um cigarro de maconha. E aí veio o aparato de segurança, policiais eram mais ou menos uns 5, assim, um maior que o outro, e esse menino foi chamado, né, para a promotoria. Eu acompanhei lá a escuta dele, e junto dele estava um tio. Esse menino era um moreno claro e o tio dele negro. E aí, quando pediram a identificação desse tio, ele mostrou a carteira de trabalho surrada.
E aí, eu, como curiosa, né, se vocês olharem o meu currículo, tem assim, investigadora de relações sociais, investigadora de construção de relações sociais, como é que se cria violência e como é que a gente encontra meios de diminuir a violência com a qual a gente convive. E aí eu perguntei, eu disse, olha, por favor, eu estou fazendo uma pesquisa e para mim é muito importante entender algumas coisas. Por que você trouxe sua carteira de trabalho para o estádio? E ele respondeu já com lágrimas nos olhos. Ele disse, moça, você está vendo a cor da minha pele? Constantemente eu tenho que provar que eu sou trabalhador. Então não dá para eu me identificar só com minha identidade. Eu preciso provar algo mais para ocupar alguns espaços. E aí ele contou a história e nesse dia a promotora é uma promotora que tem um olhar restaurativo, né, e perguntou para o menino que foi pego com um cigarro de maconha. Eu tenho duas opções para você. Uma é colocar você na justiça, representar, e a outra lhe dar uma oportunidade. Né? E ele disse, eu vou agarrar a oportunidade, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou me dedicar aos estudos, eu vou obedecer a minha avó. Então, esse olhar em que as pessoas, né, que participam em razão dos nomes que dão significados sociais, quando elas têm oportunidade de escuta, quando elas têm oportunidade, aquilo que todo mundo quer. Né? E a gente está enfrentando agora no Brasil essa questão de uma empresa que resolveu só empregar negros, né? E o TST já se pronunciou sobre isso, diz que não é racismo às avessas, pelo contrário, é reparação social. E em alguns lugares onde eu vou, e principalmente instituições de estruturas de poder, eu faço perguntas. Olhem a sua volta agora. Quantos negros a gente tem aqui? Por exemplo, no tribunal, no Ministério Público, no Ministério da Justiça, e as pessoas não encontram muitos negros. E eu disse, vamos em outro lugar agora, vamos para a cadeia? E já fizeram esses estudos, mais de 70% da população carcerária é negra. Esses dados, né, e a correlação com a cor da pele deveria chamar a nossa atenção. Existem estudos que comprovam que esses nomes, mulher, negro, empregado, causam desigualdades sociais. E estudos que correlacionam a desigualdade social ao índice de violência com o qual a gente convive. Então, não são países pobres, os estudos também mostram isso. Pobreza não tem nada a ver com violência. O que gera violência é a desigualdade. E a consciência desse currículo oculto que a comunicação não violenta nos dá, ela nos faz olhar para essa estrutura que joga as crianças, que joga o bebê no rio. Então, se nós, pacificadores, quisermos, né, realmente fazer diferença e o nosso papel na sociedade, a gente deve olhar para estruturas como essa que a Inovar Tecnologia já está fazendo, né, que o projeto de Petrópolis está fazendo, estruturas ou criar espaços que possibilitem a prevenção de determinadas situações. O potencial da mediação comunitária, eu vi que chegou uma mensagem aí dizendo que no TJDFT há um projeto muito interessante que eu conheço, né, da doutora Falsey, eu não sei, me lembro o nome dela, Falsey, né, Glaucia Falsey, né, ela tem um projeto de mediação comunitária muito importante. Agora, mediação comunitária, ela não pode servir também para a gente resolver briga de vizinho, vazamento da comunidade, mas levar consciência social, educação para direitos para a comunidade, né? Nosso projeto do Rio Grande do Norte, há essa previsão de educarmos a população e a comunidade em relação aos seus direitos. Em relação aos seus direitos, mas também a forma como eles ocupam o lugar no espaço. Na sociedade. Então, é muito comum, tem um livro bem interessante, Conferências Comunitárias Transformativas, em que a gente mostra à comunidade a sua própria história. Quando a gente vê a nossa história contada por outra pessoa, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxerga quando a gente vive. É o famoso resumo que a gente faz na mediação e que depois eu pergunto para as pessoas, como é que foi para você ouvir a sua história?
E aí as pessoas dizem, poxa, eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes, agora eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. Então, é levarmos a comunicação não violenta e a justiça transformativa e a justiça restaurativa para ser ferramenta de transformação social, a partir da ideia de levarmos as pessoas a consciência de que os nomes, os rótulos que nós colocamos nas pessoas são lugares sociais. O convite da justiça restaurativa e da comunicação não violenta como ferramenta de transformação social é nos relacionarmos com o outro a partir da humanidade, a enxergar um humano por trás do rótulo que eles carregam. Então, Elci, eu agradeço o espaço, me coloco à disposição, né, para responder perguntas. Eu vi pessoas queridas aí comentando, minhas alunas, são as fofas, né, todas aqui no sábado à tarde. Você foi maravilhosa, trouxe tantas reflexões para todos nós, né? Como a importância desse trabalho que a Justiça Restaurativa dentro das comunidades está fazendo, com um sentido mesmo educativo, de atender as pessoas com muita humanidade, dando voz, escutando, né? E só assim nós vamos inverter esses números que você acabou de citar, né? O Brasil, infelizmente, ainda tem um débito, né, com nossa sociedade, foi o último país a se desvencilhar da escravidão, e isso também acarretou muita desigualdades, né, que nós estamos verificando nos dias atuais, e está na hora da gente, tipo mesmo conta-gotas, vocês aí no Nordeste, nós aqui no Sudeste, fazendo nosso trabalho digno, com alta qualidade, envolvendo grandes profissionais, estudando sempre, né, Elaine? Você é uma professora, você é uma mestre, né, que possa nos orientar também, através da ANAPRES. Nós já fizemos contato com a juíza... Doutora Eutália, tão querida, nos atende tão bem, né? Um abraço para ela, se ela estiver após o contato, talvez ela venha a saber, mas nós somos muito gratos, né, de estarmos nessa linha de trabalho, e eu sempre digo que nós somos mourões, né, da linguagem do Nordeste. Quando a gente vai fazer uma cerca, a gente tem que cravar mourões para depois estender o fio, né? A cerca em si. Então, os mourões, eles precisam estar separados para fazerem cerca, né? E nós aqui, cercando esse país lindo, que tem tantas possibilidades, né, Elaine? Tem tanto para dar ainda, tão jovem, né? E a gente pode construir a passos seguros uma sociedade justa, né, igualitária, e que seja devolvendo para o cidadão essa possibilidade de ser livre com responsabilidade, não é verdade? Você foi um encanto. Espero, deixa eu ver se tem alguma pergunta, por favor. Você foi tão clara, explicou tudo tão bem, né? Suas alunas e todas nós estamos muito felizes. Eu vou pedir para que você se despeça de todos nós. Nós vamos lhe agradecer muitíssimo, Elaine. Muito obrigado, né? Núria, querida, pode voltar. Vou pedir para o Alexandre trazer você de volta aqui para a tela. Muitíssimo obrigado. Essa tarde foi uma tarde, nossa, de gigantes, de mulheres maravilhosas, falando, ensinando de uma forma tão didática as novas práticas, os novos métodos, os novos caminhos. A paz. Eu vi que chegou aí uma pergunta de quem irá tratar das desigualdades sociais, né? Aí
eu quero chamar, né, fazer um chamado a todos, quem fez a pergunta e quem está assistindo, a compartilharmos essa responsabilidade, a nos corresponsabilizarmos por reduzir desigualdades sociais a partir dessa consciência e a gente fazer a nossa diferença, fazer a diferença no espaço onde a gente pode fazer a diferença. Então, somos nós, na escolha dos representantes, o nosso espaço onde a gente, na universidade, no trabalho, nas escolas, nos bairros e assim sucessivamente. Onde a gente puder, a gente pode ser ferramenta de transformação social. Muitíssimo obrigado, Elane. Núria, muitíssimo obrigado. A hora eu preciso terminar. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.